A Essência do Medo, uma mega saga gigantesca da Marvel, da época que o Bendis mandava, mas aqui chegou o Matt Fraction pra estragar com tudo. Vamos ver o que tem aqui dentro agora, aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou André Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho, hoje para falar de quê? Essência do Medo. É uma saga da época ali que o Bendis escrevia Os Vingadores e Companhia Limitada. Isso aqui vem depois, lá do Cerco, enfim, logo depois da Era Heróica, vem isso aqui que dá um outro rebootzinho aí no meio, uma mega saga gigantesca. Então vamos dar uma olhadinha nas páginas, ver se tem algo interessante por aqui. Bom, e aqui então temos a Essência do Medo. Essa aqui é a série principal, tá? Que tá encadernada aqui no Marvel Deluxe, escrito pelo Matt Fraction, com participação do Ed Brubaker, com arte do Stuart Immonen, Scott Eaton, Adam Kubert e Salvador La Roca. Eu trouxe aqui para vocês essa aqui que é a minissérie principal, e também tem o Vingadores Essência do Medo. Daí vamos ver um pouquinho de cada uma delas, ok? Bom, Essência do Medo é um quadrinho que eu acho que é uma saga meio pretensiosa, e aqui nós temos a série principal. O que nós temos nesta série principal? Vamos dar uma folheada e vamos falando aqui, vamos mostrar para vocês o que nós temos aqui. A primeira história é o livro da caveira, tá? É interessante, é importante saber que anteriormente no universo Marvel aconteceu o Cerco. No Cerco, o Loki morreu, ele se voltou contra Asgard, então ele acaba morrendo depois, aqui ele volta como criança, enfim, tem toda aquela putaria, né, do Loki. É muito chato o Loki sempre fazendo as mesmas coisas, ele traindo Asgard, depois ele dizendo que não era bem por aí. Enfim, essa fase aqui, que é depois do Michael Straczynski no Thor, eu acho que ela é meio chata em relação a isso, tá? No Cerco já é isso, tanto que eu prefiro a saga O Cerco, eu acho ela legal, e a parte do Thor eu acho ela meio chata. Aqui é importante lembrar disso, porque é coisas que vão fazer parte aqui. Lembrar que aconteceu o Cerco Asgard, que Asgard caiu, Odin retornou, mas o Thor tem uma importância grande ali dentro. Enfim, são coisas que nós vamos acabar relembrando aqui nessa história. Bom, o primeiro capítulo não vai falar sobre Thor, vai falar sobre a Pecado, sobre o passado com o Capitão América e a parte que vai levar à Essência do Medo. Nós temos o Barão Zemo e a Pecado, que no caso ela é a Caveira Vermelha. Eles estão então reativando alguns robôs, algumas armaduras e pegando um livro antigo do Caveira Vermelha, né? Que o Caveira Vermelha pegou lá na época da Segunda Guerra. Então vai falar sobre isso. É um livro então que ele matou diversos Atlantes para conseguir esse tal livro aí, para fazer a sua magia, né? O nosso queridinho Caveira Vermelha. E vai mostrar então na época da guerra que o Namor e o Capitão América e o Bucky também, enfim, os invasores, eles estavam lutando contra o Caveira. E ele estava na Antártida tentando então invocar ali, fazer essa invocação, que não dá para saber direito o que era aí, mas é com esse livro aí. Bom, vai mostrar então o embate disso, vai mostrar que o Caveira Vermelha ele estava invocando martelo. Martelo, sim, martelo, que nem o Thor tem o seu martelo, então ele estava invocando um martelo. Então martelos cairiam do céu para dar poderes então a quem os empunhasse. O Caveira Vermelha ele não consegue chegar lá, né? Ele não consegue pegar esse tal martelo, porém ele cai lá na Antártida e hoje em dia, então, a Caveira Vermelha, no caso a Pecado, e o Barão Zemo vão lá para retomar então o livro que vai invocar essas coisas aí e pegar o martelo. O que acontece em relação a isso é que justamente esse é o mote da Essência do Medo. É a
chamar esses martelos dariam mais poderes aos seres e espalhariam medo. Espalhando o medo, daria mais poderes para a serpente. A serpente é o irmão de Odin, chamado Kul. Ele se alimenta de medo para poder, então, enfrentar Odin e se tornar o rei de Asgard. Porque Kul, originalmente, era para ser o rei de Asgard, porém ele era meio mau e daí o Odin tirou ele do poder. Tá? A Pecado, quando que ela pega o martelo, ela se torna Skadi, que é um deus ali. Ela aqui vai mostrar aqui que é a primeira, então, que pega então esses tais martelos aí. Aqui está o martelo. Ela pega o martelo e vira Skadi, tá? Ela então vai atacar o mundo inteiro para espalhar o medo e assim alimentar Kul. Como vocês podem ver, aqui Asgard está destruída, os Vingadores então querem ajudar na reconstrução, o Vigia aparece aí junto a Odin. Odin luta contra Thor porque ele diz que Thor foi um fracasso naquela luta. E a Skadi então vai para as profundezas do oceano para ativar, então para achar, né, o serpente, o Kul. Então quando que ela o encontra, porque ele está preso ali então no fundo do oceano, eles então começam a espalhar o medo, né, que é o grande objetivo aqui, é espalhar o medo, e isso daria poderes para Kul enfrentar Odin. Bom, aqui vai mostrar então o embate entre o Odin e Thor, e daí aqui, quando que a serpente então faz o chamamento, vem os martelos do céu. Eles caem na Terra em diversos locais, como vocês podem ver aqui, o Oceano Pacífico, no Brasil, na China, em Manhattan, em Broxton, enfim, são 7 martelos que se espalham pela Terra. E a Asgard, não Asgard, né, mas Odin em si, o que ele percebe? Que quando que isso vai começar a acontecer, ele percebe qual que é o objetivo, ele percebe que a serpente voltou e que vai querer retomar aí, ser rei de Asgard, derrubando Odin, e Odin não quer que isso aconteça. E para impedir isso, o que o Odin vai fazer? Ele vai vir lutar contra a serpente? Não, ele quer explodir a Terra. E Thor não quer isso, então ele pede ajuda ali para os Vingadores, e então eles vão lutar contra esses caras aí do martelo, né? Os merecedores, enfim, os dignos, dá para se chamar de diversas formas. Um martelo cai junto ao fanático, né? O fanático se torna Kurt, o destruidor da pedra. Depois, nós temos um outro martelo que vai cair lá na Joiance ali, né? Perto do Quarteto Fantástico. Esse outro aqui no Brasil, então, ele cai perto do Hulk. E o Hulk se torna Nu, o destruidor de mundos. Na África do Sul, nós vemos o Homem Absorvente e a Titânia. Eles também vão pegar seus martelos. A Titânia se torna a Skirne, a destruidora de homens. No Oceano Pacífico, o Atuma, né? Ele se torna Nerkod, o destruidor de oceanos, né? Que é lá daquela galera lá dos Atlantes, né? Enquanto isso, a Pecado quer espalhar o medo daí da sua própria maneira. Então ela pega lá aqueles robôs do Caveira Vermelha original e vai atacar o Washington. Então ela ataca lá, ela luta contra os Vingadores, né? Vem alguns Vingadores, aí o Capitão América, o Bucky, né? No caso, eles lutam ali, enfim, eles têm uma grande batalha em Washington. Aqui, quando o nosso querido e o melhor nome que tem de personagem, né? O Homem Absorvente, ele se torna Greytot ao pegar o martelo, que é o destruidor da coragem. A mulher Hulk aqui, que no caso era a Betty Banner, na época, a Betty Ross, ou Betty Banner, chame você como quiser, ela luta com o Hulk aqui, e daí vem os Vingadores para lutar com ele. Aqui, aquele martelo que caiu lá perto do Quarteto Fantástico, então, o Coisa pega e ele se torna Angrir, o destruidor de almas, e ele também vai espalhando medo. O que acontece, né? Quando o cara pega o martelo, ele fica trilouco.
fica muito doido e sai destruindo tudo que tá no caminho. Então, isso vai espalhando o medo e aumentando os poderes da serpente, que é essa moral aí da história, né? Bom, aqui no De Volta ao Embate em Washington, a Pecado luta contra o Capitão América Bucky e ela o mata. Tá? Como vocês podem ver aí, ela dá fim ao Bucky. Thor então chega na Terra, depois de expulso por Odin, por causa que o Odin disse, não, se tu quer ajudar os terráqueos, então te some daqui. Um outro ponto também que é bem importante é em Paris, que lá vai ter o Gárgula Cinzento também, que daí ele também pegou um martelo. No caso aqui, tu vê, aqui não dá muita moral pro Gárgula Cinzento, né? Mas ele se chama Mok, o Destruidor da Fé. Ele tem um embate bem grande com o Homem de Ferro lá nas mensais lá do Homem de Ferro, escrito pelo Matt Fraction, tá? Lá é bem mais abordado. Bom, cara, assim, eu não queria perder muito tempo, por causa que, assim, a história ela vai se desenrolando, então, a partir disso, né? Os caras que estão com o martelo contra os caras que estão sem o martelo, o Odin vai pretender destruir a Terra, Tony Stark, então, daí agora sim que dá uma virada. O Tony Stark, ele quer criar armas para serem equivalentes aos martelos. Então, ele se afunda na cachaça, como se fosse um sacrifício, né? Em nome de Odin, ele pede para Odin ajudá-lo e dá em troca a sua sobriedade, né? Então, Odin diz assim, então tá bom, vou te ajudar aí a criar umas armas para lutar contra os bichos. E daí, em paralelo às tretas que estão dando, e por causa que o pessoal que tá com os martelos são muito fortes, olha aqui, eles ficam a destruir o escudo aqui, né? O Serpente, ele quebra o escudo do Capitão América como se nada fosse. E os Vingadores estão apanhando muito desses caras aí com o martelo, e o Tony Stark vai lá querer fazer as armas dele. Enfim, a destruição come solta, a treta rola. O que acontece, né? Em paralelo daquilo que tá aqui, tem muita coisa, tem muita história acontecendo em paralelo. O Loki, ele sabe que Odin escreveu ali, tem um livro, né, dizendo que Thor vai morrer lutando contra a serpente. Isso aqui é até uma mitologia nórdica normal, sabe? Não é uma coisa inventada pela Marvel. Diz que o Thor luta contra essa serpente que gira ao redor da Terra e ele morre ao vencer a serpente. Então o Loki avisa isso e, assim, fica entendido que isso vai acontecer. Aqui, nesse momento, então, o nosso querido Tony Stark, ele dá umas armas aí pro pessoal, para todos os Vingadores, né? Para eles poderem lutar contra os caras do martelo. Olha só, o massa veísmo aqui comendo solto, né? Enfim, eles vão lutar contra a serpente e seus arautos. Um outro momento bem importante, né? Nosso querido Capitão América ergue o martelo do Thor. Vocês vão dizer assim, já tá contando toda a história. Cara, é isso aí, aqui é destrinchando a história, né? Então, vem aqui a batalha final, vai ter toda aquela luta. E a luta principal, é claro, que é do Thor contra a serpente. O Thor, aqui no caso, ele tá usando uma armadura de Odin e uma espada ali, e com essa espada, então, ele consegue matar a serpente, porém, como a profecia já dizia, ao matar a serpente, ele morre. E daí vai mostrar o funeral do Thor, vai mostrar que teve um monte de gente que morreu, vai mostrar aqui o que acontece depois, né? A Skadi, ela acaba vida, né? Ela não morre, né? No final, vai contar um pouco mais sobre essa história aí, sobre os seguidores da serpente, vai contar um pouco sobre o que aconteceu com o Hulk depois dessa história, enfim. Essa história aqui, essa essência do medo, ela serviu de base para várias mudanças na Marvel, tá? Inclusive, assim, inserção de um novo Nick Fury, o Capitão América, então Steve Rogers se tornando Capitão América, o Bucky se tornando o Soldado Invernal, vem as três mães se tornam as líderes de Asgard, ao invés de Odin, que eles se impõem um autoexílio aí depois de toda essa treta.
A Asgard volta, porque né, tinha sido derrubada, então eles voltam à vida. Existe esse Thanaros, ele é o novo deus do trovão por algum tempo. Enfim, são coisas que aconteceram depois, tá? Aqui no final da história vai falar um pouco mais sobre aquilo que aconteceu na França, né, em Paris, que todo mundo lá, o Gárgula Cinzento, ele transforma as pessoas em pedra. Então, várias pessoas, assim, quase toda Paris se transformam em pedra. E ao final, aí, eles conseguem, então, o Tony Stark consegue voltar, fazer as pessoas voltarem à vida aí, né, depois de algum tempo. Tá? Então, vai mostrar este episódio aí, das pessoas voltando à vida em Paris, e com isso encerra que tem a galeria de capas e tudo mais. A essência do medo é basicamente isso aí, tá? Na série principal. Só para falar um pouquinho sobre a parte dos Vingadores que tem aqui, que saiu com esse nome de Essência do Medo, vai trazer, na verdade, os embates dos Vingadores contra os caras do martelo, tá? Vou passar aqui rápido porque é basicamente porradaria, tá? É um quadrinho, assim, é uma série que, tirando, assim, na verdade, não tirando nada. Tudo é massa velho. É um negócio que é pra ser massa velha, é porradaria franca, a galera assim no soco. Então é isso que acontece em Essência do Medo. Tirando ali a série principal, que tem um pouco mais de história, que o resto é todo mundo lutando contra os caras do martelo. E daí tem outras, né? Aqui eu tô falando só de algumas aqui, né? No caso, Vingadores, e falei ali um pouco do Thor e um pouco de Homem de Ferro, né? Mas enfim, passou por X-Men, passou por diversas coisas, e vamos aprofundar um pouco mais de Essência do Medo a partir de agora. Então essa é a saga principal aí e esses spin-offs dos Vingadores, tá? Mas dentro de Essência do Medo são exatamente 142 edições. É uma saga gigante, tá? Aqui dentro dessa saga, além desse Fear Itself, né, a Essência do Medo que tá nesse encadernado, além dos Vingadores aí que eu mostrei para vocês, tá? Nós temos também a Academia de Vingadores que faz parte, nós temos o Pantera Negra, era o Demolidor nessa época, um negócio meio estranho, também faz parte disso aí, um trecho, tá? Tem o Deadpool também, tem Hércules, também faz parte aí de dentro, tem Hulk versus Drácula, um negócio bem bizarro, tem Motoqueiro Fantasma, tem Heróis de Aluguel, Homem de Ferro, como eu falei ali também, né? Que também faz parte, também é bem importante. Jornada ao Mistério, né? Também é um plotzinho aí que fala sobre o Loki, também faz parte aí. Vingadores Secretos, Homem-Aranha, Homefront também, né? Ou Linha de Frente, acho que é o nome, né? Não sei não me lembro agora como é que é a tradução. Tem os Thunderbolts também que fazem parte dessa época aí, dessa fase. Uncanny X-Force, também tem uma parte ali que eles lutam contra os Atlantes. Depois nós temos também X-Men, Wolverine, Youth in Revolt, eu também não faço a menor ideia do que seja, Tropa Alpha, Fear e The Fearless. Tá? São várias sagas aí, todos têm umas 6 edições, aí depende de cada uma aí, né? Mas enfim, tá? A saga principal, além desse encadernado aí que eu mostrei para vocês, originalmente ela saiu em 8 edições, tá? De maio a dezembro de 2012, tá? Também saiu um encadernado parecido com isso aí lá na Salvat, tá? Parecido com esse da Marvel Deluxe que eu mostrei aí para vocês. Bom, indo agora para as análises mais profundas aqui dentro dessa saga. Essa saga ela é meio pretensiosa porque ela tem muita coisa, né? Bom, 142 edições, né? É muita coisa acontecendo. E na verdade, esse monte de coisa acontecendo é um monte de gente saindo na porrada para combater os caras do martelo aí, esse pessoal da serpente, né? O pessoal que tá espalhando medo para dar poderes à serpente. Bom, é uma porradaria franca, é um negócio meio massa velho. A saga principal, ela não é horrível, mas eu acho que se disser que é bom, também vai estar mentindo, tá? O problema mesmo é realmente essa questão de querer trazer grandes reviravoltas para o universo Marvel. Tem algumas coisas aí que sofreram um soft reboot, aí, reiniciaram numeração logo depois disso aqui, e enfim,
não é algo muito relevante, assim, as consequências disso aqui. É a criação de alguns grupos como os novos, tem uns defensores novos, né? Que não é novos defensores, mas é os defensores aí, que acho que até foi escrito pelo próprio Matt Fraction. Bom, o Homem de Ferro, eu não sou um cara que é muito fã desse Homem de Ferro do Matt Fraction, mas muita gente gosta. Eu acho bem razoável, e aqui dentro dessa saga também é bem razoável. A questão do Tony Stark beber para ser um sacrifício ao Odin, para que o Odin lhe ajudasse, eu, sinceramente, eu acho meio estranho, meio bobo, meio trazendo algo que é meio pesado, sabe, do personagem. É uma questão que é um fardo pro personagem, e ele justamente sacrificar isso para criar algumas armas aí. Ok, era uma ameaça intensa, porém meio que forçou a barra nisso aí, tá? Questão dos Vingadores, que eu também li, eu acho que também é tudo mais porradaria, né? Thunderbolts também, mais porradaria, não é nada muito legal, assim, muito gigantesco, né? Eu acho divertido, para mim me diverte esses Vingadores aqui desta época, e Thunderbolts também, é do Jeff Parker, os Thunderbolts, e enfim, um quadrinho legalzinho, tá? Tem o Luke Cage lá, de líder dos Thunderbolts, e o Fanático vira um desses portadores do martelo. Enfim, tá? Outras coisas assim, eu meio que não li, tá? O resto, tirando essas partes aqui que eu lhes falei, eu pulei. Não é uma série assim, ó, muito boa, não é muito ruim, é um negócio massa velho, e a maioria desses quadrinhos aí é caça-níquel. Então, assim, se você tem interesse de ler, acho que não é uma coisa que vai te tomar muito tempo ler aqui a saga. Tem a arte do Stuart Immonen, como vocês viram aí, pra mim é bem divertido. Até esse capítulo aí de prelúdio aí, que é escrito pelo Brubaker, também eu acho que é bem legalzinho, sim. Só é algo estranho porque se era uma coisa que era do Caveira Vermelha lá da época da Segunda Guerra e só foi usado agora, depois de tanto tempo, e sendo que a Pecado já existia há vários anos aí, né? A Pecado existe, sei lá, desde os anos 70, eu acho. E só agora existe isso aí, sabe? É uns retcon que dá uma forçada na barra. É por isso que eu não gosto muito, não gosto nem um pouco de retcon, né? Só gosto menos de Viagem no Tempo. Mas enfim, Essência do Medo é um quadrinho legalzinho, tá? É uma saga divertidinha, massa velho, porradaria, que assim já mostrava que realmente a Marvel aí em toda, ela não estava já numa fase interessante, assim, estava numa queda talvez um pouco vertiginosa, talvez sendo bem pior do que outros momentos dessa época, que pra mim é uma época de ouro, mas que tem muita mega saga, e essas mega sagas aí, algumas ficam devendo, e a Essência do Medo prometeu muito e entregou pouco, mas assim, dá pra ler e não vai morrer, eu acho. E era isso por hoje. Você gosta? Você que está vendo esse vídeo aí, você gostou da Essência do Medo? Você não leu? Ou você gostou? Você gostou, não gostou, não leu? Diga aí nos comentários agora. E se você não leu, pode não ler, que você vai ser feliz com essa decisão. E era isso por hoje. Um forte abraço e tchau.